Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E eu e a Alice já estamos aqui preparadas para mais um vídeo neste canal. Amém? Então, hoje eu quero falar rapidamente com vocês sobre a palavra de Deus. Como eu disse no vídeo anterior, nós falamos sobre um pouco de devocional, que é algo bem simples, bem básico. Então, hoje eu vim falar sobre a palavra de Deus. Como assim, Érica, a palavra de Deus? Sobre a Bíblia, a importância da Bíblia. Ela tá confirmando, ela tá falando, é verdade, mamãe, é verdade. Receba essa palavra. Então, gente, o nosso texto base de hoje é Jeremias 15:16. Eu estou com o meu esboço aqui, então por isso que eu fico olhando aqui mais ou menos, tá? Pra gente ir se organizando. A palavra de Deus diz em Jeremias 15:16 assim: achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram um gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. A Bíblia, gente, ela é um tesouro. Ele é um tesouro, e ele não tá nem escondido, assim, pra falar pra vocês. Nossa, tem muito tesouro escondido. Porque não tá, ele realmente, assim, ele é muito cheio de conhecimento que tem na Bíblia, sabe? Só que muitas pessoas, infelizmente, têm um conhecimento superficial do que ela é e do que ela representa. Ou simplesmente usam como se fosse um enfeite, somente um enfeite. Ou, olha, eu sou cristão, coloca embaixo do braço, mas não abre, não lê, não medita, não estuda, que é o que importa, né? Que é o que Deus quer da gente. E isso eu tô falando, assim, realmente do mundo cristão mesmo também, sabe? Não é só quem não frequenta igreja, ou quem não é de igreja, ou quem não faz. Realmente no mundo cristão também é assim, sabe? Infelizmente. Só que aí, por não querer estudar a Bíblia, por não querer estudar a Bíblia e conhecer o que ela tem por dentro, o que acontece? Elas recebem um alimento diário, porque a Bíblia ela precisa ser um alimento diário. Não pode. Não pode. Usam como se fosse um alimento, recebem um alimento assim como se fosse criancinha, algo muito superficial, sabe? Peleja é a vida da mãe, mulher. Não vai dar certo, tá? E assim, por não ter este conhecimento, acaba acreditando, no caso, em ensinos, na verdade, duvidosos, né? Duvidosos daquilo que não tá escrito ali, que não tá. E assim, calma aí. A Bíblia, gente, ela é o nosso alimento diário. A Bíblia, ela é como se fosse um maná, tá? Acredito que... Oi, senhora. Tudo bem, senhora? A Bíblia é o nosso alimento diário. E ela é o nosso alimento... Oi. Liga aqui pra mãe ter. Ó, bem aqui. Gente, quem é mãe sabe que é desse jeito, né? Não? Vamos lá. Eu tô arrumando meu cabelo, porque ela tá puxando meu cabelo, essa gatinha. Então, ele é igual o maná. O maná, Deus, ele liberava o maná, né, do céu para o povo de Israel, porque ele era um alimento completo. Ele servia para todas as necessidades que aquele povo precisava naquela época. Então, as necessidades diárias, porque ele mandava o maná uma vez ao dia, né? Se vocês quiserem dar uma pesquisada lá, ele é assim, as necessidades diárias. E ele alertou o povo para não guardar para o outro dia, porque assim, era para somente aquele dia, porque a cada dia nós precisamos de um alimento. Eu não vou comer ontem um arroz e um feijão ontem, mas hoje eu não vou comer. Não, ontem eu precisei, hoje eu vou precisar comer, amanhã eu vou precisar comer, e assim sucessivamente. Um exemplo bem bobo, mas é muito real e é bem de fácil entendimento. Então, por isso que a leitura diária da Bíblia
faz com que nós tenhamos experiências. Ontem eu tava com uma amiga aqui em casa e a gente conversando sobre devocional, e eu falei pra ela assim, esses livros de devocional é muito prático, é muito legal. Eu falei, sim, é muito legal. Só que ela não quer, sabe, tipo, leitura diária, sabe? Tem alguns que são bem famosos hoje em dia, mas ele não substitui a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia em si, necessariamente, sabe? Eu falei, por quê? Porque a Bíblia, você vai ler um versículo hoje e Deus vai falar com você de uma maneira. Amanhã você vai ler o mesmo versículo e ele vai te falar vai falar uma outra coisa. Teve um dia, eu tinha recém me convertido e na faculdade eu tava tentando evangelizar um amigo meu, e isso me veio à memória agora. E ele falou assim, ele era de uma outra religião, cresceu em uma outra religião, da católica, no caso ele era. E aí, eu tentando evangelizar ele, e ele falou assim, nossa, mas a Bíblia é um livro tão antigo. E assim, como eu não tinha ainda muita experiência, eu não confrontei ele naquele momento. Mas aí depois eu fiquei, nossa, é verdade, né? É bem antigo. Só que se você lê, a Bíblia, ela é um livro mais atual que existe. Por mais que ela tenha escrito há muitos anos atrás. Porque você lê ela assim, nossa, Deus tá falando comigo agora, hoje. E assim, falando da minha maneira. Falando pra que eu entenda. Entendeu? Então, assim, ela precisa realmente ser lida todos os dias. E se todos os dias você ler o mesmo versículo, Deus vai falar com você de maneiras diferentes. Você vai escutar uma pregação de maneiras diferentes. E assim, sucessivamente. Amém? Vocês estão entendendo? Deixa aí nos comentários pra eu poder estar sabendo do que vocês estão entendendo ou não. Senta aqui pra mamãe terminar aqui. Ó. Toma. Boa, mamãe. E olha, falando um pouco sobre as estratégias do inimigo. Peraí, gente, peraí. Voltando aqui. Conhecendo um pouco das estratégias do inimigo, o que o inimigo quer no caso? Durante muito tempo, a Bíblia ela foi separada. Ela foi escondida e não era qualquer um que podia ler. Quem podia ler, o conhecimento foi limitado pelo clero, que são as autoridades religiosas da época. Os leigos, que são todos os fiéis no caso, o próprio título já diz, foram relegados à ignorância completa das escrituras. Por isso que Deus, na palavra dele, diz que a gente perece por falta de conhecimento, porque na época eles não tinham acesso, eles não podiam ter, né? E aí, isso foi relegado à ignorância completa das escrituras. Ignorância não no sentido, né, de ofensa, mas ignorância de não saber realmente o que estava escrito ali. E aí eles começaram a ter dogmas. O que é dogma? Verdades inquestionáveis. Que as autoridades religiosas fizeram os povos acreditarem do que era realmente ali o que estava escrito na Bíblia e os estudos bíblicos, por não terem, não poderiam ser feitos, porque os estudos não poderiam ser feitos por qualquer pessoa, eram bem seletivo, né? E por esse motivo, vemos hoje tantas pessoas assumindo as verdades bíblicas, conceitos religiosos que não passam de ensinos de homens, sabe? No estudo aqui que eu tô passando para vocês, ele cita um exemplo que eu já ouvi, realmente, de uma pessoa que sobre, por exemplo, o pecado original, né, de Adão e Eva. Eles acreditam por crenças populares que assumiu realmente papéis como se fosse uma verdade, que o pecado de Adão e Eva simbolizava a descoberta do sexo. E logo, assim, foi ligado ao fruto proibido e ao pecado original. E isso não é uma verdade, né? Porque você lê em Gênesis, pelo entendimento, o pecado chamou de desobediência. Adão e Eva desobedeceu a Deus. Porque Deus falou pra ele, não, naquela fruta lá não é pra você comer não, daquela árvore ali não. O que eles foram lá? Teimaram, desobedeceram, foram rebeldes, entendeu? E foram lá e comeram o negócio. Então essa foi a parte de desobediência, rebeldia e não o ato sexual.
Ó, para nós fica o exemplo dos habitantes de Bereia, que fica lá em Atos 17:11, que diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os tessalônicas, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver as coisas que eram de fato assim. Entendeu? Amém? E uma outra pergunta, que aí eu vou deixar um questionamento e uma pergunta para vocês responderem aí. Em Ezequiel 3, do 1 ao 3, o que significa a expressão eram na minha boca como um mel? O que vocês acham? Embora a mensagem de Ezequiel fosse uma destruição de lamentação, Deus fez com que ela se tornasse doce como um mel. Porque realmente a Bíblia ela vai te corrigir de uma maneira com amor, sabe? Com a pureza. E não com rispidez. Você vai fazer assim, pronto, acabou, entendeu? Não é assim. Por quê? Porque Deus usou o próprio profeta para poder escrever aquilo, para poder ensinar a palavra de Deus. E pelo fato de ser uma palavra divina, sempre será amada e apreciada por todos que se dedicam a Deus e à sua causa, e ao seu propósito, e aquilo que pelo qual você foi chamado. Amém? Então, por isso, é a importância de você ler e estudar o que está escrito ali. Eu vou citar um exemplo de interessante de vocês estudarem. Por motivo porque você precisa estudar a Bíblia, não somente falar, né, no caso, não somente ler de maneira superficial. Olha que interessante. Se você não assim, é um exemplo meio mais ou menos. Lá em Mateus 1, ele fala um pouco da genealogia de Jesus, de Cristo, desde Davi até o nascimento de Jesus Cristo, né? Da genealogia. Aí, lá no final, no 1:16, ele fala assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte, todas as gerações, desde Abrão até Davi, foram 14 gerações. Aí você lê assim, você fica assim, ué, Jacó, José, mas José, governador do Egito, Jacó. Tipo, da onde saiu esse Jacó aqui? Então, se você não for nas escrituras e estudar da onde saiu esse Jacó aqui, a gente fala, ué, Jacó é o quê? Era o quê? Era avô de Jesus, então. Mas não é o mesmo Jacó. E não é o mesmo José que foi governador do Egito. Aí você fica, ué, mas não bate. Mas se você não ler o que está escrito, entender e buscar, você vai ter o entendimento o quê? De que Jacó era o avô de Jesus. Jacó, que segurou o anjo. Amém, gente? Então essa é a minha mensagem de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para alguém. E acredite, se inscreva no canal, deixe um joinha, um comentário, para que o YouTube possa entregar mais, tá bom? E é isso, beijo!